Na noite de 28 de janeiro de 1985, 47 artistas da música pop norte-americanas se reuniram num estúdio para gravar We Are the World. E a gente tem hoje o documentário, o filme A Noite que Mudou o Pop. E eu, Neto Machado, aqui no canal 20 Discos, tô aqui para falar um pouquinho do que eu achei desse filme, dar algumas dicas, fazer uma ponte também com a música brasileira que era produzida nos anos 80 e com o rock nacional, que é o nosso foco aqui no canal. Se você gostar do nosso conteúdo, por sinal, se inscreva ao final do vídeo, mas só se você gostar, obviamente, e coloque aqui nos nossos comentários o que você achou do programa e qual o próximo disco, assunto da música pop, do rock dos anos 80 que você gostaria de assistir por aqui. Legal? A música, então, como todo mundo sabe, We Are the World, esse aqui é o meu disco, é um gatefold, acabei de adquirir, é uma versão usada, olha só que bacana, é um disco maravilhoso que tem ela, e que tem We Are the World, que foi gravada lá em 85, e os artistas que participaram, alguns deles também cederam músicas inéditas para esse disco, que marcou realmente época. E o documentário é muito, muito bacana, é legal, principalmente para quem viveu aquela época, saber de detalhes, do encontro dos músicos, da gravação em si, que foi muito interessante. Então, o que mais me chamou a atenção no filme foi, primeiramente, a participação do Bob Geldof, que tinha organizado o evento lá na Europa, o Do They Know It's Christmas, The Band-Aid, o evento era o Band-Aid, que gerou o disco também, da música que ele compôs, com artistas europeus, como o Sting, como o Bono, do U2, e reverteu a renda para a Etiópia. E também o próprio Live Aid, o show também, que teve um estardalhaço muito grande, que tem repercussões até hoje, foi organizado pelo Bob Geldof. O Bob Geldof foi lá no estúdio no dia 28 de fevereiro conversar com os artistas. Ele deu tipo uma palestra antes deles gravarem a música, falando da experiência e falando do objetivo que estava por trás daquilo ali. E isso foi muito interessante. O Bob Geldof, eu não tinha essa ideia, ele não é um artista tão popular aqui no Brasil e não foi nos anos 80, mas ele é muito pé no chão, ele é muito simples e ele falou de uma forma simples para os artistas, e acho que isso foi muito fundamental para eles captarem ali o espírito da coisa, o espírito da reunião. Que também, outra coisa que salta aos olhos no filme é o Quincy Jones, que é o produtor, arranjador, o grande Quincy Jones, que também foi responsável pelo disco Thriller do Michael Jackson, que é um dos autores da música, junto com Lionel Richie, é um dos autores de We Are the World. O Quincy Jones colocou um cartaz na entrada do estúdio, na entrada da sala, todos os artistas liam isso, liam esse cartaz, que estava escrito simplesmente, deixem, algo, simplificando, deixem seus egos do lado de fora. Porque lá dentro o que valia era a intenção de você dedicar ali a sua música, a sua musicalidade, o seu canto, para o bem-estar do planeta, de quem mais precisava na época, que era a África e a Etiópia. Isso também saltou aos olhos. Outra coisa que eu achei muito interessante no filme, vários artistas que participaram dão depoimentos hoje, atualmente, e gravaram depoimentos para o filme, e um deles é o Lionel Richie, que é um dos autores da música, junto com Michael Jackson. E o Lionel Richie também se destacou do Lionel Richie para mim, a simplicidade, a humildade e o pé no chão que ele teve quando fez essa música e quando gravou esse evento, que ele sabia da grandiosidade que era, da importância que era, mas ele tinha ali, e ele ao final, ele coloca que a música, o objetivo maior da música era que todo mundo cantasse, independente do país, das crianças, da faixa etária, do gosto musical, do continente. Era uma música para o mundo inteiro cantar. Então, entre aspas, ele não colocou isso de forma explícita, mas entende-se disso que o objetivo maior dele não era fazer uma música rebuscada, complexa, uma super música pop,
mas sim fazer uma música na essência, né, que é a essência da pop music, que é chegar em todo mundo, é chegar no mundo inteiro. E isso ele coloca de uma forma assim muito humilde, sem querer, sem crescer em cima daquilo, né? Sem se sentir, vamos dizer, como diria aí o Milton Leite lá da ESPN, né? Quando ele está narrando, agora eu se consagro. Não, lá ele não teve nenhuma pretensão de se consagrar, obviamente sabendo o que estava por trás disso e da amplitude que isso tinha também para a própria música, para os discos dele, né, que ajudaria a vender também. Outra coisa legal do documentário, as rivalidades. O Prince com o Michael Jackson. O Prince acabou não participando, e aí vocês vão assistir o filme, assistam o documentário, que é muito legal. O Prince acaba não participando, ele tinha uma rivalidade grande ali com o Michael Jackson, na época. Ele foi chamado várias vezes pelos produtores, não aceitou, o baixinho tinha ali as suas esquisitices, apesar da genialidade que ele tinha na guitarra e no canto e na composição das músicas também. Eu acho o Prince um dos grandes talentos da música pop de todos os tempos, mas ele acabou não indo, ele propôs até colocar uma guitarra, um solo de guitarra, mas isso depois, né, na música, mas isso não foi aceito pelos produtores. Ficou de fora, enfim, acabou perdendo a chance, o que não diminui em nada a genialidade do Prince, que a gente sabe que estão aí nas suas músicas e nos seus discos. Outra questão muito importante, outra rivalidade. Madonna e Cyndi Lauper. Cyndi Lauper foi um dos grandes destaques do We Are The World, do clipe, do vídeo, do disco, e a Madonna acabou não sendo convidada na época, e ela estava muito destacada na época, né, fazendo já muito sucesso. Por quê? Um dos produtores, também da gravadora, um dos produtores da faixa e do disco, achava que a Cyndi Lauper era um talento maior que a Madonna e acabaram deixando a Madonna de lado, o que para mim também foi um grande erro, porque o próprio cartaz que o Quincy Jones deixou ali na porta, que era deixem seus egos de fora, não foi respeitado por um dos produtores da gravadora do disco. Se você tem que deixar o ego de fora, a gente está igualando todo mundo aqui por um bem maior, que é o bem-estar da África e do mundo. E a gente não convida a Madonna, que está em primeiro lugar em todas as paradas, quer dizer, e engraçado, porque o Prince e o Michael Jackson, essa rivalidade entrou no filme, mas a rivalidade Madonna e Cyndi Lauper não entraram no filme, o que eu achei assim uma escorregada de maionese legal que eles acabaram dando. Vamos falar agora sobre o Brasil. Houve também uma tentativa na época, em maio de 85, então um pouquinho depois, né, em janeiro de 85 foi o USA for Africa, e em maio foi feito então um USA for Africa brasileiro, mas com a renda revertida para o Nordeste, chamava-se SOS Nordeste. A música foi composta pelo Gilberto Gil e teve participação no clipe do Chico Buarque, da Gal Costa, do Caetano Veloso, da Rita Lee, do rock nacional, que estava incipiente, começando a estourar ali na época. Pouca gente participou, só a Paula Toller, do Kid Abelha, e o Roger, do Traje a Rigor, participaram, que eu também achei assim, uma falha grande na época ali. Só os medalhões antigos participaram, a música acabou não fazendo um grande sucesso. O disco você só conseguia nas agências da Caixa Econômica Federal se você depositasse o equivalente hoje a R$10 numa determinada conta, que era exatamente para o auxílio do Nordeste, dos nordestinos, e não para a África. Isso eu achei um ponto importante, um ponto positivo, porque se a gente tem gente precisando aqui no Brasil de recursos e de ajuda, por que a gente vai mandar lá para a África, né? Obviamente, não minimizando o problema grandioso que existe na África até hoje, mas também não desprezando, né? É importante a gente não desprezar o que acontece aqui na nossa casa, né? Então isso eu achei que foi muito importante. E a música se chamava Chega de Mágoa. Chega de Mágoa, que era meio que um reggae misturado assim com um toque de MPB. Não fez tanto sucesso, ficou meio apagado, tanto que eu tive que resgatar também aqui no YouTube alguns trechos, alguns depoimentos,
e alguns textos sobre isso e ouvir a música novamente também. A música em si também não é aquela música, vamos dizer, que gruda no ouvido, como foi o We Are The World. Então isso também acabou colaborando para, vamos dizer, a não projeção dessa música naquela geração, né? E outra, para minha geração, o que já nascia ali era Legião, Cazuza, Barão Vermelho. Meio que provocou assim uma coisa na juventude da época, que era aquela coisa assim, poxa, esse clipe só tem o pessoal da velha guarda, né? Que era representado pelaquela geração de músicos grandiosos que eu admiro muito, mas que não era aquela nossa praia, né? Aquela da nossa geração. Então eu fiquei pensando, imaginando, e se fosse feito um SOS Nordeste do Rock Brasil dos anos 80 mesmo, de 85 ali, que era o pessoal que estava estourando. Aí eu pensei, pô, eu acho que assim, a dupla que seria, né, dos roqueiros brasileiros, no lugar ali, vamos dizer, do Lionel Rich e do Michael Jackson, seria, obviamente, o Renato Russo, da Legião Urbana, que era um grande poeta da geração, junto com o Cazuza do Barão Vermelho. Pois é, sem dúvida, essa seria a dupla que seria responsável por compor a canção brasileira, do rock brasileiro lá dos anos 80, do SOS Nordeste, vamos falar assim. Mas aí também, obviamente, teria o pitaco de um cara que estava muito, muito por cima da cocada preta, que estava no auge ali com o RPM, e também era considerado um dos grandes letristas e músicos daquela época. O Paulo Ricardo aqui no Revoluções por Minuto, olha só. O Paulo Ricardo estaria dando os pitacos ali também, estaria participando. E outro que estava muito, muito por cima, né, em voga ali, principalmente depois do Rock in Rio, era o Herbert Viana dos Paralamas do Sucesso. Também, obviamente, ia querer participar ali, ia querer dar o seu toque de brasilidade, de reggae e de MPB ali na música que eles, porventura, se pudessem, né, se a gente pudesse voltar atrás, que eles comporiam, legal? Eu colocaria ele também como grande importância. Outra banda brasileira de rock da época que estava muito em cima, mas que eu considero assim meio que um peixe fora d'água. Eles estariam meio fora da curva, mas que seria importante incluí-los também pela poesia das suas músicas, que ia num toque diferente ali. Também tinha uma crítica social, mas com uma abrangência diferente, com o concretismo, principalmente do Arnaldo Antunes, dos Titãs. Aqui o disco, um dos discos que eu mais gosto deles. Depois, obviamente, do Cabeça Dinossauro, que é esse aqui, o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que é o disco que tem comida, que eu acho uma música fenomenal, que tem uma crítica social nessa música muito interessante, muito bacana. Obviamente também vamos falar do Nando Reis, do Charles Gavan, de todos os outros Titãs, que também tem grande importância. Outra banda da época brasileira que tem muita importância e engajamento, né, que é aquela coisa mais do espírito punk ali, da crítica social, é o Ira, do grande Nazi e do Edgar Scandurra. Também eu colocaria nesse grupo aí com os artistas do rock nacional dos anos 80 para esse SOS Nordeste do rock nacional. Se houvesse, eu colocaria o Ira com certeza. Outra banda, para finalizar, uma banda que para mim é a que mais tinha a imagem, né, vinculada com essa coisa da crítica social, a Plebe Rude. Esse aqui é o primeiro LP deles, olha, o EP, não era um LP, é um EP, que é um pouquinho mais curto, mas foi a estreia deles, que tem Até Quando Esperar, que foi o grande hit da Plebe Rude, que tem as frases, né, não é nossa culpa, nascemos já com uma benção, posso vigiar teu carro, engraxar teus sapatos, né? Muito legal, uma música que foi inspirada, inclusive, num flanelinha lá de Brasília, né? numa situação ali que eles passaram, o Felipe Seabra aí, que aí inspirou eles a comporem essa música. Com certeza a Plebe Rude, na minha opinião, também estaria nesse SOS Nordeste, o rock brasileiro dos anos 80 pelo Nordeste, legal? E aí eu também fiquei pensando o seguinte, e quem seriam os figurões, né, os caras da antiga,
que, por exemplo, no caso do We Are The World, foram representados ali pelo Stevie Wonder, pelo Ray Charles e pelo Bob Dylan, né? Quem seriam os brasileiros que representariam no rock dos anos 80 o que o Stevie Wonder, Bob Dylan e o Ray Charles representaram no We Are The World do USA for Africa? Um deles, ou uma delas, melhor dizendo, com certeza seria a nossa rainha do rock, a Rita Lee. Pois é, com certeza ela estaria na canção ali do rock dos anos 80, apesar dela ser da geração anterior, né, de uma geração lá dos Mutantes, dos anos 60, mas é uma grande precursora do rock brasileiro, maravilhosa Rita Lee, ela seria com certeza uma delas. Outro, obviamente, é o rei do rock Brasil, Raul Santos Seixas. Pois é, ele também estaria, com certeza, na minha opinião, nesse seleto grupo aí de roqueiros que fariam o SOS Nordeste Rock Brasil anos 80. A única coisa que eu me pergunto é o seguinte: o Raul, ele em vida, né, e na época, a gente sempre ouvia a entrevista dele meio que de forma irônica, meio sarcástico e tal, meio que tirando um barato daquela geração do rock brasileiro dos anos 80. E ele sempre falava, né, olha, o rock, para mim, a essência é o Elvis Presley, o Chuck Berry, lá em 1957, 58, começando com rock and roll. É ali que está o ponto de partida, é ali que está a linha mestra, a espinha dorsal do rock and roll. E ele sempre dava aquelas alfinetadas na rapaziada e nas bandas brasileiras dos anos 80 do rock and roll. Então eu fico me perguntando o seguinte: como é que seria a relação do Raul Seixas com essa rapaziada toda num estúdio gravando uma música brasileira em prol dos nordestinos que precisam, né, aqui no Brasil? Será que ele ia conseguir conciliar? Será que ele ia se dar bem ali? O pessoal ia levar numa boa? Como é que ele ia conversar, por exemplo, com o Roger do Traje a Rigor? Como é que ele ia conversar com o Renato Russo, com o Cazuza, todo mundo junto ali? Será que seria uma saia justa? Pois é, não sei, o que você acha? Quero saber a sua opinião. E entra aqui nos comentários também para falar o seguinte: você concorda com a minha lista? Você discorda? Não tem problema, entra aqui nos comentários. Se faltou alguém que você acha que deveria entrar, também entra aqui e coloca aqui nos nossos comentários. Legal? Vai ser muito legal a sua participação por aqui. E também não esqueça de dar a sua opinião sobre qual disco, qual banda, cantor ou cantora que você gostaria de ver aqui dos anos 80 no nosso próximo programa.